Olá, ouvintes da Palavra de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal Aliança com Deus. Hoje temos uma palavra de Deus para o nosso coração que vai falar sobre a oração de Daniel. Interessante que nós vamos entender sobre a oração de Daniel. É uma oração poderosa, uma oração verdadeiramente que estava ali o povo em um tempo de angústia, um tempo de opressão, quando Daniel faz esta oração a Deus, que nós entendemos que esta oração é uma oração que Daniel orou vários dias, e entendemos que quando o varão Gabriel apareceu a Daniel, ele disse a Daniel que a oração dele tinha sido atendida. E nós vamos entender algo muito importante aqui, que não podemos desistir de orar, ok? Temos que orar, ainda que pareça que a resposta não está chegando, nós temos que continuar orando, porque quando continuamos orando, Deus está agindo, Deus está trabalhando em pró aqueles que estão orando, suplicando e fazendo confissão de pecados. E aonde aparece esta oração de Daniel? A oração de Daniel aparece na Bíblia, em Daniel capítulo 9. Mas nós vamos entender este conteúdo da oração. Bom, o conteúdo da oração. O primeiro é confissão de pecados e rebeldias. Segundo, pedido de perdão e misericórdia. Terceiro, invocação do Deus da aliança. Aleluia. Então, o quarto, pedido de afastamento da ira de Jerusalém. Quinto, pedido de bondade para com o santuário. Aleluia. O sexto, que é o pedido de bondade para com o santuário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a confissão de pecados e rebeldias, pedido de perdão e misericórdia, invocação do Deus da aliança, pedido de afastamento da ira de Jerusalém, pedido de bondade para com o santuário e pedido de que Deus ouça e atue. É algo maravilhoso e tremendo de Deus. Nós vamos aprender sobre o contexto da oração. Aí o contexto da oração nós podemos entender. Daniel, ele orou esta oração em um momento de quê? De angústia e aflição. Quando o povo de Judá estava em cativeiro. Daniel invoca o Deus da aliança, pedindo que ele perdoe e restaure o povo. Aleluia! Espero que vocês estejam entendendo, glórias a Deus, o que nós estamos aqui explicando sobre a oração de Daniel e as considerações sobre a oração. Considerações sobre a oração. Vamos entender. A oração de Daniel é um exemplo de oração que nasce sobre pressão e angústia. Ela também, melhor dizendo, a oração pode ser inspirada por esperança, uma promessa recebida ou um milagre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando aqui em Daniel capítulo 9, que fala dos 21 dias que Daniel orou. E qual foi a oração que Daniel orou? Nós podemos entender que o primeiro dia, ore o Salmo 15 e tome posse da herança que o Senhor reservou para você. O segundo dia, ore o Salmo 19 e levante bandeiras de vitória na sua vida em nome do Senhor. Terceiro dia, ore o Salmo 23 e deixe entrar o Rei da Glória na sua vida e na sua casa. Quarto dia, ore o Salmo 33 e prove como o nosso Deus é bom. Aleluia! Porque aqui entendemos qual foi a oração que Daniel orou por 21 dias.
E nós podemos orar esta oração aqui nestes salmos, os quais eu deixei aqui para você e vou falar mais uma vez, porque nesta oração de 21 dias nós podemos orar estes salmos. Marque aí na sua agenda. No primeiro dia você vai orar o Salmo 15 e você vai tomar posse da sua herança que o Senhor reservou para você. No segundo dia você vai orar o Salmo 19 e você vai levantar a bandeira da vitória na sua vida em nome do Senhor. E no terceiro dia você vai orar o Salmo 23 e deixar entrar o Rei da Glória na sua vida e na sua casa. E no quarto dia, ore o Salmo 33 e prove como o nosso Deus é bom. Aleluia! E como era feita a oração de Daniel? Nós vamos entender como era feita a oração de Daniel. A oração de Daniel nasceu no mais profundo da alma, emerge no coração e eclode nos seus lábios, palavras criadas e inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, tremendo com energia espiritual. Aleluia! Tremendo com energia espiritual. A oração de Daniel não é um tipo cotidiano, melhor dizendo. A oração de Daniel não é um tipo cotidiano de oração. É aquela oração que nasce sobre pressão, angústia, aflição e desespero. Esta oração, ela nasceu sobre a pressão do quê? Da angústia, da aflição e do desespero. Aleluia! Glórias a Deus! Qual é o versículo da oração de Daniel que nós possamos entender? Bom, em Daniel 10, no versículo 12, está assim: aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Esse é um versículo da oração de Daniel. Aleluia! Que está em Daniel 10, 12. Aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Quando Daniel orava 3 vezes ao dia? Quando Daniel orava 3 vezes ao dia? Quando era, hein? 10. Daniel, pois, quando soube que o documento estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. Aí está dizendo que Daniel orava o quê? E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Glórias a Deus. Entenda aí a oração de Daniel para que você ore e Deus faça o milagre e você receba a resposta de Deus, a qual você está esperando. Vamos entender quanto tempo demorou para ser respondida a oração de Daniel. Vamos saber quanto tempo demorou para ser respondida a oração de Daniel? Bom, Daniel estivera jejuando e orando durante semanas, sem receber nenhuma resposta, tá? Depois de 21 dias, teve uma visão de um ser angelical que lhe disse que desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas. Aleluia! Então vai entendendo aí, para que você possa fazer uma oração mesmo e não desistir de orar, perseverar em oração, porque Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia!
O que é a campanha de oração de 21 dias de Daniel? Para aqueles que querem fazer uma campanha de 21 dias de oração, vamos entender o que é a campanha de oração de 21 dias de Daniel? Bom, a campanha de oração de 21 dias de Daniel é um movimento inspirado na experiência do profeta Daniel na Bíblia. Aleluia! Como é a campanha? Glórias a Deus! Vamos entender como é a campanha. Consiste em um período de oração e jejum de 21 dias. Pode ser feita em uma dieta limitada, como comer apenas legumes e água. Pode também ser feita com a abstinência de prazeres ou manjares desejáveis. Vou falar mais uma vez. Pode também ser feita com abstinência de prazeres ou manjares desejáveis. Pode ser feita com a intenção de expressar arrependimento, confissão de pecados e quebrantamento. E também pode ser feita com a intenção de saciar a fome espiritual com a palavra. Aleluia! E o que fazer durante a campanha? Vamos saber o que fazer durante a campanha? Reservar tempo para estar a sós com Deus. Interceder pela igreja local, pelo corpo de Cristo, pelas pessoas que enfrentam problemas no mundo e no país. Evangelizar e discipular em todas as nações. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde está escrito que a oração de Daniel foi impedida? Vamos saber onde está escrito que a oração de Daniel foi impedida? Na Bíblia, em Daniel 10, do versículo 12 ao 14, está escrito que a oração de Daniel foi impedida pelo príncipe do reino da Pérsia por 21 dias. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. E o interessante que nós entendemos que em Daniel 10, no versículo 12, um anjo diz a Daniel que Deus ouviu a sua oração, Deus deu o primeiro dia em que ele se humilhou diante de Deus. E o anjo também diz que ele veio em resposta à oração de Daniel. O que eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga, é que você não desista de orar, porque a sua resposta está para chegar. Se você desistir de orar, você não vai receber a resposta a qual Deus está já enviando para você. Está tendo uma luta espiritual, porque quando nós oramos, se levanta uma luta espiritual para impedir com que a bênção chegue até nós. Como nós entendemos aqui na palavra de Deus, que na Bíblia, em Daniel 10, do versículo 12 ao 14, está escrito que a oração de Daniel foi impedida pelo príncipe do reino da Pérsia por 21 dias, tá? O inimigo se levantou para impedir a oração de Daniel. Mas, vamos entender, por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Mas aí o que aconteceu? Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Aí nós vamos entender que em Daniel, no capítulo 10, no verso 12, em Daniel capítulo 10, no verso 12, um anjo diz a Daniel que Deus ouviu a sua oração, Deus deu o primeiro dia, em que ele se humilhou diante de Deus. O anjo também diz que ele veio em quê? Em resposta à oração de Daniel. O que eu quero te dizer, o anjo está vindo em resposta à sua oração, mas por muitas das vezes as pessoas, elas não conseguem esperar, elas começam a orar. Mas como eu disse anteriormente, em uma campanha da oração de Daniel, nós temos vários sentidos para orar. Aleluia. Nós podemos fazer uma oração
constante, uma oração que a Bíblia nos ensina. Perseverai em oração, que significa não desistir, continuar firme. Quando Daniel ele ora a Deus, ele se levantou o quê? Uma luta espiritual. É normal que vai se levantar uma luta espiritual para impedir com que a resposta vai chegar até você. Então vai haver um impedimento, como nós entendemos aqui, que o príncipe da Pérsia, por 21 dias, impediu a oração de Daniel. Mas o que acontece? O anjo veio e disse que a oração dele tinha sido ouvida desde o início. O que eu quero te dizer é que a tua oração está sendo ouvida desde o início. E a tua resposta já está chegando. Continue firme, continue orando, não desista. Vamos entender quais eram os horários em que Daniel orava. Você sabe, nós vamos saber. Nós estamos aqui explicando para você, para que você possa entender verdadeiramente a oração de Daniel. E queremos saber quais eram os horários em que Daniel orava. Se você quiser orar nos mesmos horários. Vamos entender? Bom, de acordo com a Bíblia, Daniel orava o quê? 3 vezes por dia. Horários de oração de Daniel: 12 horas, que é meio-dia, 15 horas, que é 3 horas da tarde, e 18 horas. Se você quiser orar nesse propósito, você pode fazer. Orar 3 vezes ao dia ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. Nesses horários, os quais eu estou dizendo aqui para você, você pode marcar aí na sua agenda. Aleluia, porque Daniel orava nesse horário, que era 12 horas, 15 horas e 18 horas. Aí muitas das pessoas chegam para mim, como já chegou em várias igrejas que eu já ministrei a palavra de Deus, eles me perguntavam sobre isso, mas Deus sempre, Ele nos dá a sabedoria. Pessoas também que me perguntavam como Daniel orava. Meus amados irmãos, Daniel, ele orava ajoelhado no seu quarto, no andar de cima. Vou falar mais uma vez. As pessoas perguntam, estamos aqui para responder de acordo com a palavra de Deus e na sabedoria a qual o Espírito Santo de Deus tem nos dado. Pessoas perguntam como Daniel orava. Eu estou dizendo para você neste momento. Daniel orava ajoelhado no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Está escrito na oração de Daniel. E o que Daniel fazia nas orações? Vamos entender. Ele dava graças ao seu Deus, olhava para o céu, Deus falava com ele e o guiava sobre as coisas que ele deveria fazer. Como é importante você ter um propósito de oração com Deus. Você pode marcar o tempo. Nós falamos aqui, Daniel, a pessoa pergunta, né? Quais são os horários que Daniel orava? Quais são os horários que Daniel orava? Eu disse 12, 15 e 18. 12 horas, 15 horas e 18 horas. Você pode fazer este horário ou outro, o qual você quer fazer aí para orar e falar com Deus 3 vezes ao dia. Tá? E Deus vai ouvir a sua oração como ouviu a de Daniel e a sua resposta com certeza vai chegar. Como Daniel orava, eu já falei para você, né? Daniel orava ajoelhado, né? Daniel orava ajoelhado no seu quarto, sempre no andar de cima, porque as janelas eram abertas na direção da onde? De Jerusalém. Aí nós falamos aqui, ele dava graças a Deus, né? Ele dava graças a seu Deus, olhava sempre para o céu, e quando ele olhava para o céu, Deus falava com ele e o guiava sobre as coisas que ele deveria fazer. Mas o que a Bíblia diz sobre a oração? Nós vamos entender o que a Bíblia diz. Olha, meus amados irmãos, fiquem atentos, é algo muito importante. Quando falamos de oração, estamos nos aproximando de Deus. Então vamos fazer as coisas direitas para agradar a Deus. Vamos fazer o melhor de nós. Então vamos orar com um propósito. Vamos orar diante de Deus para que Ele venha sobre nós e que as respostas às quais nós pedimos a Deus, nós venhamos a receber. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre a oração. Bom, Deus não determinou nenhum horário, tá? Específicos para nós orarmos.
Tenta entender. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a orar meio-dia, né, 12 horas, 15, 18 horas. Você não é obrigado, porque Deus, ele não determinou nenhum horário específico para que nós venhamos a orar. Eu quero te dizer algo muito importante. Toda a oração é eficaz, desde que a façamos de coração aberto. Entenderam? Tá bom? Vou falar mais uma vez. Toda oração é eficaz, desde que a façamos de coração aberto. E algo que eu quero passar para vocês também, que é muito importante. Deus está disposto a nos ouvir em qualquer hora e situação, meu irmão. Pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de manhã, pode ser a hora que você estiver orando. Porque, o que eu disse, Deus está disposto a nos ouvir em qualquer hora e situação. Então, fiquem atentos, tá? Como nós falamos, tantas coisas aqui explicando para que nós possamos orar, a oração de Daniel, ou a oração a qual nós queremos orar para Deus, mas para fazer um propósito assim de 21 dias. Daniel orava 3 vezes ao dia, como eu falei, 12 horas, 15 horas e 18 horas. Você pode orar a hora que você quiser, porque, como eu disse, Deus, ele está disposto a nos ouvir a qualquer hora e situação, ok? Aleluia. Espero que vocês estejam entendendo que é algo muito importante, é um ensinamento sobre a oração de Daniel. Aí, como Daniel orava como de costume? Como Daniel orava como de costume? É uma pergunta que muitas das vezes também as pessoas podem fazer a você, como já me fez e faz ainda, né? E nós temos que ter a resposta para dar à pessoa a qual está fazendo a pergunta para todos nós. Como Daniel orava como de costume? Bom, o que eu posso falar para você é algo muito importante. Daniel orava como de costume, ajoelhado em seu quarto. Esse era o costume de Daniel, né? Como Daniel orava? Qual o costume que Daniel orava? Daniel orava como de costume, ajoelhado em seu quarto, no andar de cima, 3 vezes por dia, e dando graças a Deus. Deus já começa de joelho orando a Deus, assim, aí na sua casa, aí no seu quarto, assim, ó. Senhor Deus, te dou graça pela minha vida. Senhor Deus, te dou graças pelo meu casamento. Senhor Deus, te dou graças pelo meu emprego, pelo meu salário, pela minha renda, pela minha saúde. Te dou graças a Deus. Daniel, ele orava como de costume, ajoelhado. Você pode orar ajoelhado, você pode orar em pé. Entendeu? Você pode orar do jeito que você quiser orar, mas que você faça uma oração sincera a Deus. Mas Daniel orava como de costume, de joelhos, né? Ou ajoelhado em seu quarto, sempre no andar de cima, e ele orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Tá bom? E isso é algo muito importante. Aí mais uma pergunta, como Daniel orava? Aí nós podemos entender, como nós falamos antes, isso tudo é para o nosso conhecimento sobre a oração de Daniel. Como Daniel orava? Daniel orava no seu quarto, no andar de cima. Daniel orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Você ora com a janela aberta, ok? Ou a porta da sua casa, ore para que Deus possa entrar. Não estou dizendo que Deus não possa entrar na sua casa se tiver tudo fechado, né? Mas é melhor deixar abertinha a janela, deixar abertinha aí a porta, como eu estou dizendo para você aqui. Daniel orava no seu quarto, no andar de cima. E ele também orava como? Com as janelas abertas em direção a Jerusalém. E também Daniel orava e pedia o quê? Ajuda a Deus. É muito importante quando nós estivermos orando, ouvintes da palavra de Deus, quando nós estivermos orando, pedimos ajuda a Deus. Deus, nos ajuda em tal situação. Senhor, nos ajuda em algo que está acontecendo na minha vida. Peça ajuda a Deus, porque só Deus, ele pode te ajudar. Ele é o teu socorro, ele é o meu socorro. Nós podemos entender que em Salmo 121 está dizendo o quê? Olho para os montes do Senhor e me pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Então é algo muito importante, né? Então aqui entendemos, Daniel orava no seu quarto, no andar de cima. Daniel orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Daniel orava e pedia ajuda a Deus. Tá, vai prestando atenção. Onde está escrito na Bíblia? Aí, olha só, onde está escrito na Bíblia? Você vai entender. Daniel orava como de costume no capítulo 6 da Bíblia.
versículos 10 ao 12. Marque aí, tá? Onde está escrito na Bíblia, eu já estou falando para você aqui, ó. Marque aí. Daniel orava como de costume no capítulo 6 da Bíblia. Versículos 10 ao 12, tá? E o que aconteceu com Daniel? Bom, nós vamos entender o que aconteceu com Daniel. O que aconteceu com Daniel? Bom, os oficiais foram à casa de Daniel. Tá? Olha, a pergunta está aqui. O que aconteceu com Daniel? Presta atenção. Os oficiais foram à casa de Daniel e o encontraram o quê? Orando e pedindo ajuda a quem? A Deus. Olha o que aconteceu com Daniel. Presta atenção. Os oficiais foram à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Os oficiais foram ao rei e o lembraram sobre a lei que proibia orar a qualquer pessoa, exceto a ele. Vou falar mais uma vez, tá? Os oficiais foram ao rei e o lembraram sobre a lei que proibia orar a qualquer pessoa, exceto a ele. O rei confirmou que a lei permanecia o quê? Em vigor. Aleluia. Então Daniel estava orando o quê? Sobre pressão. Tá? Imagina você orar sobre pressão. Mas o que impediu a oração de Daniel? O que impediu a oração de Daniel? Claro que passamos, melhor dizendo, por dificuldades. A própria oração de Daniel é uma prova de que ele precisava de ajuda divina. Entretanto, o texto deixa claro que o anjo de Deus não aceitou falar com Daniel estando ele de joelho. Presta atenção, tá? Por quê? Porque a oração estava sendo impedida. Mas nesse tempo de jejum, quando ali Daniel jejuava, nessa oração, o que Daniel comeu no jejum de 21 dias? É muito importante você saber, porque a oração de 21 dias, Daniel fez ela através de um jejum, tá? 21 dias de jejum. E para você ver, para que nós possamos entender, ouvinte da palavra de Deus, estava tendo uma luta muito grande, mas Daniel estava em jejum. Ele não desistiu, ele continuou. Mas o que Daniel comeu nesse jejum de 21 dias? Nós podemos entender na Bíblia Sagrada algo muito importante que Deus declara para mim e para você. Que no jejum de 21 dias, Daniel comeu o quê? Legumes, frutas, verduras e grãos. Tá? Vou falar mais uma vez. Nesse jejum de 21 dias de Daniel, ele comeu legumes, frutas, verduras e grãos. Ele não ficou sem comer nada em 21 dias, mas ele comeu coisas leves, saudáveis, coisas que fez bem ao seu corpo, melhor dizendo, né? Coisas que fez bem ao seu corpo, e o manteve firme ali nesses 21 dias de oração, porque nesse jejum de 21 dias ele comeu legumes, frutas, verduras e grãos. Se você quer fazer um jejum de 21 dias, pelo amor de Deus, não fique sem comer nada, tá? Porque senão você não vai aguentar. Porque Daniel, nesse 21 dias de oração, ele comeu legumes, frutas, verduras e grãos, tá? O que Daniel não comeu? Daniel não comeu carne, não comeu doces, pão, não bebeu vinho, tá? Então, o que pode comer no jejum de Daniel? Nós falamos aqui. Se você for aí fazer um jejum de 21 dias, o que pode comer no jejum de Daniel? Bom, trigo integral, arroz integral, tá? Cevada, aveia, macarrão de trigo integral, né? Macarrão de trigo integral,
bolos de arroz, até pipoca pode comer no jejum de 21 dias. Só não pode comer coisas que a Bíblia não condiz que pode comer. Bom, o que pode comer para jejuar e diminuir a vontade de carne? Bom, para diminuir a vontade de comer carne, você pode comer batata doce, batata salsa, pode comer mandioca, tá? Purê de batata, para que você não coma carne, não pode comer carne, tá? No jejum não pode comer carne, tá? Então, se nós estivermos preparados aí para esse propósito de oração, um propósito que a Bíblia declara para mim, para você, que através desse jejum maravilhoso, o qual Daniel fez, ele recebeu a resposta do anjo. Aqui na Bíblia, nós podemos entender em Daniel capítulo 9, no versículo 21, que está dizendo aqui na minha Bíblia. Preste atenção. Daniel capítulo 9, no verso 21 está assim, ó: estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, tá? E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Aleluia! A resposta chegou, mas Daniel fez uma oração de 21 dias e jejum também. E nós entendemos aqui tudo sobre esta oração. O que eu quero te dizer, você quer fazer um propósito com Deus agora, aqui diante da palavra de Deus, um propósito de horário de oração? Você quer orar 3 vezes ao dia ao Senhor Deus, assim como Daniel orava? Daniel orava no seu quarto, com a janela aberta, ajoelhado, ele dava graças a Deus por tudo. Aí já começava a oração dando graças a Deus. Nós falamos aqui os horários que Daniel orava, né? Porque ele orava 3 vezes ao dia e também nessas 3 vezes ao dia tem que ter o horário, né? Então o horário que Daniel orava, nós já falamos aqui que era 12 horas, 15 horas e 18 horas. Vou falar mais uma vez. Daniel orava 3 vezes ao dia nos horários de 12 horas, de 15 horas e 18 horas. Nós podemos fazer com Deus, como eu disse anteriormente, Deus não determinou nenhum horário, tá? Específico para que nós venhamos a orar, não. Como eu disse anteriormente, não estou dizendo isso. Mas se nós fazermos um propósito com Deus, se nós queremos fazermos um propósito com Deus, entenda, Deus, eu vou orar ao Senhor 3 vezes ao dia, no horário de 12 horas, de 15 horas e 18 horas. É você que está falando com Deus, você está fazendo um propósito com Deus que vai orar neste horário. Não é que Deus determinou o horário, mas nós estamos fazendo um propósito com Deus. Eu vou orar 21 dias ao Senhor meu Deus, e nesses horários de 12 horas, 15 horas e 18 horas. Eu faço isso com Deus. Entendeu? Você faz isso com Deus. Você determina o horário aí em que você vai orar a Deus. Como eu disse anteriormente, Daniel orava ajoelhado no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Você pode orar de joelho, tá? E abra a janela, abra a porta, deixa entrar aí a presença de Deus, deixa Jesus entrar. Certa feita Jesus disse assim: eis que eu estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. Então abra a porta. Ali, ó, eis que Jesus está batendo, que é a porta do teu coração. Se você abrir, ele vai entrar, ele vai cear com você e você com ele. Mas se você não abrir, ele não vai entrar. Então o importante que Daniel mostra aqui para nós é que ele orava com a janela aberta. Eu vou orar com a janela aberta, eu vou orar com a porta aberta, para que o Senhor entre e eu
Ele ceia comigo, eu ceia com ele, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esta mensagem, uma mensagem poderosa de Deus, uma mensagem que Deus está falando fortemente ao nosso coração sobre a oração de Daniel, né? Em Daniel capítulo 9, você pode meditar na sua Bíblia e também entender tudo através do vídeo que está explicando sobre a oração de Daniel no capítulo 9, ok? Aqui quem vos fala é o Luiz Roberto, tá? Do canal Aliança com Deus. Desde já agradecendo a todos que estão assistindo os nossos vídeos, as playlists, ok? E aí agradecendo a todos também pelo apoio aí na obra de Deus, tá? E continue conosco aí, voltem sempre. Deus tem sempre uma palavra de renovo para o nosso coração, uma palavra para nos levantar, nos colocar de pé. E eu quero deixar hoje para a meditação de toda a igreja também uma palavra, um versículo bíblico para que você possa meditar também no tempo em que você estiver se sentindo fraco, cansado, desanimado, pensando em parar, em desistir, tá? Eu vou deixar uma palavra aqui de Deus para o teu coração, para que você possa se fortalecer na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é que nos fortalece, ok? Pega a sua Bíblia e abra ela em Isaías 41, tá? Isso, abra sua Bíblia aí em Isaías 41 e nós vamos meditarmos aqui no versículo 10 e no versículo 13, que está dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E no versículo 13 está dizendo assim, versículo 13 de Isaías 41: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, ok? Então fique firme na oração, porque o Senhor é contigo, o Senhor te ajuda. O que significa mão direita? Mão direita significa mão forte, mão de sustentação. E a palavra de Deus está dizendo que Deus te toma pela mão direita, que Deus me toma pela mão direita. Receba esta mensagem, uma mensagem de Deus para o teu coração, ok? Fiquem todos na santa paz de Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos e até a próxima, assim querendo Deus, em nome de Jesus.